A sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 22. Nós vamos, em nome de Jesus, encerrar esse livro esse ano. Eu creio. Mas é porque a análise que é feita é de versículo em versículo, aí fica um pouco mais complexo. Livro de Atos, no capítulo 22, a partir do versículo 22, eu deixei aí os slides para a mídia, se puder ajudar aí. E aquele dispositivo que passa. Gostaria, irmãos, de lembrar o contexto de Atos 22 para os irmãos, lembrando que o que está acontecendo é o seguinte: Paulo, ele é um prisioneiro. E a partir de agora nós vamos ver, até o final do livro, ele prisioneiro. A multidão que o encontra em Jerusalém tem na sua mente uma série de boatos. O boato de que Paulo estava ensinando aos judeus da dispersão a que vivessem como gentios, e havia uma acusação de que Paulo estava trazendo gentios para dentro das áreas do templo que são proibidas. Quando a multidão ouviu Paulo dizer que havia sido enviado aos gentios, aí, irmãos, começou o problema a ficar bem mais sério. Veja aí no capítulo 22, o último versículo, versículo 21, antes da gente começar no versículo de hoje. Atos 22, 21. O texto diz assim: mas ele me disse, vá, porque eu o enviarei para longe dos gentios. Aí, a partir daí, começa a sessão que nós vamos ver hoje. Alguns aspectos do julgamento inicial de Paulo. A partir do versículo 22, o texto diz assim: até esse ponto, a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso o quê? Que ele havia sido comissionado por Deus aí aos gentios, que é justamente o último versículo anterior. Quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Olhe para mim um momento. Irmãos, Paulo, ele não é missionário do judaísmo. E aqui eu gostaria de, mais uma vez, utilizar o nome judaizante para aquele judeu que quer a todo custo que o cristão seja igual a ele. Paulo não está trazendo gentios para o judaísmo. Paulo está levando judeus e gentios a Cristo. Quando a multidão ouve que Paulo havia sido comissionado com esse propósito, essa multidão de judaizantes começa a exigir que ele morra, desejar que ele morra, desejar que ele suma. Versículos 23 a 25. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Olha que coisa tremenda. Versículo 23. A gente vê que os judaizantes levantam um tumulto, esse tumulto dentro da forma bem oriental de ser,
pegando as roupas, jogando para cima, fazendo poeira mesmo, estardalhaço mesmo da situação. O oficial romano, querendo entender a situação, no versículo 24, a gente vê que o comandante ordena que ele seja recolhido à fortaleza, para que pudesse dar explicações debaixo de açoites. Aqui eu quero lembrar, irmãos, como é feito um açoite dentro do perfil romano. Eles haveriam de utilizar, em tese, o mesmo instrumento de açoite que foi utilizado antes da crucificação de Jesus, em Jesus. Um instrumento que alguns historiadores chamam de escorpião, que nada mais é do que um chicote feito de tiras de couro, e nas pontas dessas tiras de couro, pedaços de metal e pedaços de ossos secos. Se você assistiu o filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson, você vai ver que antes da crucificação propriamente dita, ele foi açoitado. Os historiadores, e a Bíblia de uma certa forma nos dá condições de afirmar que isso era algo muito sério, terrível. Por quê? Porque quando você batia com esse chicote em alguém, que ele revelava aquelas pontas de ossos secos, juntamente com aqueles pedaços de metal, entravam na carne e eles eram puxados. Então, irmãos, não é um açoitezinho, como aqui ali a gente vê em um teatro da Paixão de Cristo. Não, esqueça aquilo ali. O açoite é muito sério, é muito pesado. Há quem diga, inclusive, que muitos não resistiam sequer aos açoites. Pedaços eram retirados para fora. Então, o que existe é aquilo ali. E no versículo 25, quando ele está sendo amarrado, Paulo percebe que ele corre risco de morte. Ele corre risco de morte. Esse risco para ele é iminente. E como um cidadão romano, ele argumenta da ilegalidade do ato. Ele está sendo açoitado sem ter nenhum julgamento formal, sem ter nenhum instrumento, sem ter lhe dado direito de defesa. Então já tem todo um aparato. Irmãos, Paulo sofreu muito. E ele escreveu acerca disso. Paulo sofreu muito pelo Evangelho. Gostaria que você desse uma pequena pausa aí, abrisse sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, os versículos 23 a 25. 2 Coríntios 11, de 23 a 25. Paulo fala um pedacinho daquilo que ele sofreu. 2 Coríntios, que é uma carta em que Paulo se posiciona muito forte como um apóstolo de Cristo, defendendo o seu apostolado. No versículo 23, Paulo diz: são ministros de Cristo, 2 Coríntios 11, de 23 a 25. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Então veja que Paulo sofreu muito. Há um risco iminente de morte sobre ele. E ele já se adianta. Epa, cadê o processo legal? Vocês vão açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido devidamente julgado, condenado? Versículo 26. Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o Senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é um cidadão romano. Aqui, irmãos, é necessário entender que, de alguma forma, Paulo conseguiu provar imediatamente que ele era um cidadão romano.
O centurião, que é um homem de responsabilidade, centurião é a pessoa responsável pelo centúrio, que é uma guarda especializada. Não é uma pessoa simples, é alguém que conhece os trâmites, que sabe, que tem ideia das consequências de um ato desse, dando errado, onde é que vai dar. Quem vai ser punido não é ele, não. Quem vai ser punido foi quem mandou, é o comandante. Então, ele está bem sintonizado. Então, aplicar açoites a um cidadão romano sem dar o julgamento adequado, poderia colocar o comandante em sérias dificuldades com seus superiores. E ele poderia ser demitido ou até mesmo expulso da corporação militar por um erro tão grave como esse. Em relação aos outros povos, irmãos, nem tanto. Mas o povo romano, em relação a si mesmo, a lei, eles utilizavam com o efeito de proteger o cidadão romano mesmo. Versículo 27 e 28. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Irmãos, a forma de cidadania alcançada por Paulo, de cidadania romana, era mais nobre inclusive que a do próprio comandante. E como é que essa cidadania ela era obtida? Em primeiro lugar, os historiadores indicam isso, sobretudo Flávio José, que é um historiador judeu do século I, que escreveu um clássico chamado História dos Hebreus. Ele vai dizer que a recompensa por algum serviço prestado a Roma, algum serviço muito importante prestado a Roma, que os Césares, que o Senado entendesse que era algo relevante, a cidadania era concedida. Segundo, ter nascido numa família que já tinha esse privilégio, e esse privilégio ser repassado aos filhos. Ao que tudo indica, essa era a condição de Paulo. E uma terceira, algum tipo de suborno envolvendo senadores. Ao que tudo indica, essa condição era a condição do próprio comandante. Eu gastei dinheiro, eu subornei para poder ter isso daí. E Paulo diz: pois eu sou de nascença. Versículo 29, o texto diz, aliás, versículo 29, imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. Claro, viram que iam se dar mal. Versículo 29. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, e porque tinham mandado amarrá-lo. Está todo mundo agora pianinho, todo mundo bem calminho. A violação direta das leis romanas poderia inclusive ser usado como uma espécie de evidência contra o comandante. E aqui a acusação, versículo 30. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e, mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Agora o comandante quer saber com precisão o que é que está acontecendo. E Paulo vai apresentar a sua situação. Terminamos o capítulo 22, entramos agora no capítulo 23. Capítulo 23, versículos 1 a 5, começando pelo versículo 1. Paulo começa a explicar a sua situação. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Olhe para mim um momento. Essa expressão de Paulo é uma expressão idiomática muito forte.
Paulo defende que a sua vida tem passado em harmonia com os princípios religiosos e de forma consciente. Paulo tem se esforçado para viver uma vida de fé em Deus. Em relação às acusações que pairavam sobre ele, com essa expressão ele diz que ele é judeu, ele diz que ele é fiel a Deus, inclusive cumprindo ritos judaicos. Os irmãos se lembram o que foi que aconteceu com Paulo no capítulo anterior? Ele pagou e participou do rito de 4 irmãos, dentro do judaísmo. Então os ritos judaicos ele vinha cumprindo. Ele não deixou esse aspecto cultural, muito pelo contrário. E ele vai explicar que fazia de judeu para os judeus e gentil para os gentios. Ele não tinha muita amarra com isso, ele não tinha muito problema com isso. Mas ele diz que está de consciência limpa diante de Deus. Isso é uma forma de dizer que ele obedece ao Senhor e tem uma vida de integridade com Ele e vive isso todos os dias. Só, irmãos, que a consciência limpa de alguns é a consciência pesada de outrem. Versículos 2 e 3. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que ele batesse na boca. Versículo 3. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei. Ordena que eu seja agredido. Irmãos, para Ananias, que é o sumo sacerdote, Paulo era um deturpador da religião judaica. Ele tinha que ser humilhado, ele tinha que ser condenado. E a gente vai ver no texto de Atos que esse Ananias nutria uma antipatia profunda por Paulo. No capítulo 24, a gente vai ver que esse Ananias vai andar nada mais nada menos que 105 quilômetros de Jerusalém até Cesareia para apresentar queixa de Paulo a Félix. Então um camarada como esse está até aqui de ódio. O camarada andar 105 quilômetros para acusar outro de uma coisa que ele já está longe, não está nem mais aí. Mas ele vai, capítulo 24 mostra isso. Só que Ananias é sumo sacerdote, tem um cargo importante, mas a sua atitude é reprovável. Reprovável por quê, irmãos? Porque ele não está diante de um ambiente totalmente judaico. Ele está debaixo de uma cariação. Quero lembrar aos irmãos que nesse ambiente aí, você tem soldados romanos, você tem um comandante querendo entender a coisa, você tem o sinédrio, que é a reunião dos principais líderes, está diante de uma cariação. Não havia nenhum direito a que o Ananias mandasse ou se portasse nenhum tipo de violência contra Paulo. Só que Paulo, no seu perfil de colérico, e aqui de colérico eu entendo, que o colérico é aquele que quando bate, vai para cima. E quando ele vai para cima, ele dá um insulto que é uma expressão idiomática. Qual é a expressão? Deus vai ferir você, parede branqueada. A ideia, irmãos, é aquela coisa que é linda por fora, mas podre por dentro. Você se lembra da ideia do sepulcro caiado? Mas, irmãos, dentro da cultura judaica, o sepulcro caiado, ele tem a sua importância. Sabe por quê? Porque o judeu que vai à adoração, se ele tocar em alguma coisa ligada a morto, ele perde o direito à chamada purificação cerimonial. Então, era interessante que o sepulcro tivesse caiado para identificar, para ele não pisar. Então, o sepulcro caiado tem sua importância no contexto histórico e no contexto comportamental. Agora, o fato é que o sepulcro caiado como um assímile, ou seja, como algo que traz um aspecto metafórico para ser interpretado, a ideia é aquela coisa que é linda por fora,
e podre por dentro, sepulcro caiado. Versículos 4 e 5. Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Irmãos, esse pequeno fragmento de texto, entre os estudiosos, existem 3 grandes possibilidades. Eu trouxe as maiores, porque a discussão é mais profunda ainda. Aí você olha para mim e diz: mas pastor, tem muita discussão sobre esses 2 versículozinhos? Tem. E eu vou trazer 3 grandes possibilidades. Primeira possibilidade: Paulo realmente não conhecia o sumo sacerdote, porque já fazia quase 20 anos que estava fora de Jerusalém, e ao chegar, ele não tinha necessidade de reconhecer Isaías como Ananias, como o sumo sacerdote do momento. Só que essa condição é muito debatida. Não tem como afirmar com muita grandeza, mas é uma hipótese muito interessante. Segunda hipótese muito interessante. Os estudiosos, alguns estudiosos dizem que Paulo realmente não reconheceu que era o sumo sacerdote, porque ele não teve condições de enxergar. As doenças de Paulo eram sob seus olhos. Inclusive, em algumas cartas, ele demonstra essa fragilidade. E assim, eu me afeiçoei um pouco e quero dizer aos irmãos que há sim essa possibilidade. Eu uso óculos. Irmãos, eu não vejo nenhum de vocês não. Em nome de Jesus, se você me ver assim na rua, você falar comigo e eu não falar com você, nem se preocupe, porque eu não lhe vi não. Eu vi um vulto, mas você mesmo. É uma possibilidade muito interessante. Mas eu particularmente entendo da terceira possibilidade entre os estudiosos ser uma possibilidade mais interessante ainda por causa da qualidade da resposta que Paulo dá. Paulo está sendo irônico. E como ele é colérico, todo colérico tem uma puxada de ironia. Eu conheço, irmão, eu sei. Colérico é comigo mesmo. Então o que foi que Paulo fez? Na resposta, por Ananias não saber se comportar de acordo com o cargo, numa cariação romana, ele cita o texto da lei: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Isso aí é Êxodo 22, 28. E a forma como ele pede desculpa, ele não pede desculpa diretamente à pessoa de Ananias, mas pede desculpa ao cargo que Ananias executa. Preste atenção que a resposta de Paulo é muito sutil. Paulo diz: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Ele não está se desculpando a pessoa de Ananias. Ele está se desculpando ao cargo. Aí, para dar a lapada irônica, ele cita a lei. Para dar aquela indireta a Ananias: eu conheço Ananias. Aí é Êxodo 22, aí dá aquela lapada: não fale mal de uma autoridade do povo. Ele está sendo irônico. Eu gosto dessa ideia. Acho interessante essa ideia. Versículo 6. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Paulo agora foi estratégico. Irmão, só Paulo podia passar pelo que passou e fazer o que fez. Deus havia escolhido ele a contento,
porque ele tinha os dons, a capacitação, a estratégia, o conhecimento, tudo. O que é o Sinédrio, irmãos? O Sinédrio é a reunião dos maiores líderes do judaísmo em Jerusalém. O Sinédrio é composto praticamente de duas grandes potências, duas grandes facções religiosas: os saduceus e os fariseus. A diferença entre eles, os saduceus geralmente são judeus de mentalidade grega, que têm a Torá como sua regra espiritual e que, em linhas gerais, eram pessoas ricas, abastadas, que tomavam mais conta do templo do que da sinagoga. Os fariseus, ao contrário, é um grupo religioso que surge no período intertestamentário para manter a cultura, a lei, os estudos do judaísmo. Esse grupo se levanta como aquele grupo mais radical, mais da lei, cria uma sequência de tradições orais extremamente conhecida pelo seu legalismo, pela sua hipocrisia. Ambos são hipócritas, mas geralmente os fariseus, eles caem mais na figura do legalismo e da hipocrisia. Só que havia uma distinção clara entre eles, e Paulo toca num ponto crítico que reverte a situação. Saduceus e fariseus têm distinções, e Paulo toca no nervo de tensão entre esses dois grupos. O que é que acontece? Versículos 7 e 8. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Paulo foi muito inteligente, irmãos. Paulo foi muito inteligente. Essa doutrina da ressurreição unia cristãos e fariseus, mas deixava de lado os saduceus. Aí, nesse momento, saduceus e fariseus começam a discutir entre eles, e Paulo sai do contexto só olhando. Mesmo sem ver os pormenores de como essa doutrina ela é entendida. Por quê? Porque para o fariseu a ressurreição ocorre no final de tudo. Para o cristão, ressurreição a partir das primícias. Jesus é a primícia da ressurreição. E ele está defendendo um Cristo vivo e ressurreto. Mas no âmago da coisa, tanto um quanto o outro acredita que a ressurreição é uma doutrina divina. Os saduceus, não. Paulo foi estrategista, inteligente. Versículos 9 a 11, 9 e 10. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele, como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Irmãos, Ananias já tinha perdido o controle da reunião, porque a reunião já estava com os ânimos profundamente alterados. O fariseu que estava ali já puxou a sardinha para ele e aumentou ainda mais. Foi um anjo que disse: esse homem, para iluminar esses saduceus que não sabem nada. Parece que eu estou vendo a situação e o bababá. E me disse o bate-boca. O comandante criou uma situação para entender, mas agora nada feito. De uma forma geral, na ótica de um romano, isso é uma discussão teológica.
não afetada em nada o direito romano. E Paulo, como cidadão romano, estava sob a custódia dos soldados de Roma. E qualquer coisa que acontecesse com Paulo, eles iam pagar, porque trazia sérias responsabilidades. Irmãos, eu acredito que a situação foi muito pesada, porque foi ao encontro de Paulo uma ajuda maravilhosa e tremenda. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Irmãos, a situação foi tão forte que o Senhor teve misericórdia, compaixão dele. Disse: eu vou dar uma palavra de ânimo diretamente a ele. Foi lá e disse: meu filho, coragem, coragem. Eu estou com você, o que você fez aqui, você vai fazer em Roma também. Irmãos, depois de uma palavra dessa, vinda diretamente do próprio Senhor Jesus, você podia pegar Paulo e cortar ele em pedacinho assim, olha. Que cada pedacinho daquele ia dizer: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. É por isso, irmãos, que um homem desse, ele diz: para mim o morrer é lucro. Intimidade com Deus, que traz serenidade, certeza da missão que Deus tinha e do chamado que Deus tinha para com ele. Firmeza. Ele não abre para nenhum tipo de hoste, seja espiritual, seja humana, seja o que for. Ele está com a totalidade, irmão. Ele está com o Senhor Jesus ao seu lado. Que coisa tremenda, uma visita maravilhosa. Quando os perigos rodearam Paulo, de forma que ele se sentia acuado por todos os lados, Jesus aparece. Gostaria que você abrisse aí sua Bíblia. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 17, Paulo vai falar sobre isso. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 17. Paulo vai dizer, versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Agora veja o versículo 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado, me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ele já tinha concluído a terceira viagem missionária, e agora ele tem a última missão, chegar até Roma. Como é que ele vai chegar até Roma? Isso nós vamos ver nos próximos capítulos. Irmãos, desse fragmento de texto de hoje, eu gostaria de debater com os irmãos, ou de mostrar com os irmãos, 5 aplicações maravilhosas, baseadas na atitude de Paulo, diante das pressões que ele teve, e que são grandes lições devocionais para a nossa vida. A atitude que Paulo tem diante das opressões é simplesmente maravilhosa. Em primeiro lugar, mesmo diante de muita pressão, mesmo diante de muita coisa contra ele, Paulo trata a todos com cortesia. O ataque não partiu dele, o ataque partiu de outro. Dele começa o diálogo. Ele começa dizendo: varões, irmãos. Ele começa dizendo: irmãos. Se você vê no versículo 23, no capítulo 23, no versículo 1, quando ele começa a falar, ele dá importância para as pessoas, porque o texto diz que ele fixa os olhos. Quem fixa os olhos e fala, irmão, é porque não
tem o dever. Fala de igual para igual, tem sua consciência limpa, está em paz, ele fixa os olhos e trata com cortesia. Ele diz: irmãos, meus irmãos. Ele é cortês. Ao invés de ser rude, de atacar de forma hostil, levando em consideração que ele já tinha levado muitas perseguições na primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária, na terceira viagem missionária, naquilo que ele já tinha passado, ele já podia ser hostil, a começar das suas palavras, mas a gente vê um homem que tem intimidade com Deus e que diante das pressões tem domínio próprio. E nesse momento ele fala com cortesia, trata com urbanidade, trata com respeito. E quando chama irmãos, ele não se reduz, ele se iguala. Ao chamar de irmãos, ele está dizendo: vocês são iguais a mim. Ele é muito inteligente no uso das palavras, é muito inteligente na sua postura. Para um colérico, até agora, irmãos, nota 10. A gente sabe que o temperamento vai vir depois. Mas pelo menos até agora a gente vê que ele está indo bem. E hoje, irmãos, eu gostaria de que nós refletíssemos sobre o fruto do Espírito em nossa vida. E de uma forma bem específica, sobretudo agora no final de ano, em que as agitações são bem maiores, gostaria que você pensasse sobre a questão do domínio próprio. Quando as pessoas tiram a tua paciência, como é que você se comporta? Eu sou colérico, irmãos. Para os coléricos é muito difícil. É um aspecto do comportamento que é complexo. Se não recebermos a ajuda de Deus, se não recebermos o fruto do Espírito, a gente vai estar dando patada, porque tem gente que pede mesmo. Uma vez eu trabalhando, dando consultoria em uma certa empresa, meu temperamento forte, ainda em tratamento diante do Senhor sobre muitas coisas da minha vida, cheio de processo de um lado, cheio de processo do outro, uma caneta no ouvido, aqui na orelha, suando frio, agoniado. O camarada abre a porta, olha para mim e fala: tu está trabalhando? Não, estou me divertindo. Não é um teste. É um teste. Só a graça do Senhor no coração da gente, irmãos. E trânsito, hein? Alguém aqui já foi testado no trânsito, já? Beira-rio aqui. Deixei minha esposa, vinha embora para casa. O camarada na beira-rio, cortando luz, alto não sei o quê, porque eu estava na faixa da esquerda. O carro que estava na minha frente, mais lento, era ele que estava travando tudo. O que foi que eu fiz? Fui para a faixa da direita, engavetei. O cara ficou aqui. Nem ia para a faixa da direita, e o cara que era mais lento que eu, foi quem guiou. Até... Aí já na carne, né, irmão? Que aí não tem jeito, não. Ele baixou o vidro. Eu baixei o vidro. Palavras estranhas, mas não era língua estranha da Bíblia, não. Mas eu também fiz errado, né? Olhei para ele, fiz assim, aí subi o vidro de novo. Errado. Está errado. Está errado.
Irmãos, nós precisamos pedir a ajuda do Senhor para que nós possamos ter domínio próprio, o controle das situações. Porque isso não ajuda em nada, nem a resolver, não ajuda em nada, nada. Nós precisamos da ajuda do Senhor, porque muitas vezes nós ferimos as pessoas nesses momentos de pressão, ferimos com palavras, ferimos com atitude. Já viu uma pessoa com raiva lavando prato? Eu lavo prato, já lavei com raiva. Não vejo a hora os pratos quebrar. Fruto do Espírito, temperança, domínio próprio. Eu não sei em relação a vocês, mas é um fruto que eu preciso muito. Eu não sei como anda você no seu relacionamento com seu cônjuge, com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, na pressão que a gente está vivendo agora, nessa loucura em que o Brasil se encontra agora. É de perder a paciência. As notícias que a gente recebe diariamente na televisão. Essa é uma perda absurda de controle. Eu não sei como é que você se encontra, mas eu tenho clamado muito ao Senhor, para que Ele me sustente e coloque temperança, que é domínio próprio no meu coração. Porque se a gente estoura, irmão, não resolve absolutamente nada. Muito pelo contrário, às vezes até piora. Paulo, nesse momento, mantém a sua cortesia. Segunda coisa, a atitude que Paulo tomou era baseado na intimidade que ele tinha com Deus. Uma intimidade que lhe deu serenidade, a consciência limpa diante de Deus. Você está com sua Bíblia aberta? Atos 23, no versículo 1, ele diz: meus irmãos, eu tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Consciência limpa diante de Deus, ele está em paz com Deus, ele está em paz consigo mesmo. Ele tinha recebido de Jesus a confirmação da sua missão. Depois de uma série grande de ataques, ele foi visitado pelo sobrenatural do Senhor. Ele não se refere ao seu passado de perseguição. O passado de perseguição à igreja não está em sua consciência. Ele mostra serenidade, aquela serenidade daquela pessoa que tem intimidade com Deus de verdade. Intimidade com Deus. Paz de espírito, temperança, domínio próprio. É melhor ter paz do que ter razão. Senhor, como eu preciso do Senhor. Eu não sei você, irmãos, mas a atitude de Paulo tem falado comigo muito. Como nós precisamos do Senhor sobre aspectos da nossa vida. Nós estamos vivendo numa sociedade de ira. As pessoas estão discutindo por qualquer coisa. Brigas de trânsito estão dando em morte. Balas perdidas é aquilo que mais se conta. Feminicídio. Feminicídio foi a onda desse final de ano. Aliás, desde o começo do ano que o feminicídio está lá em cima. Agressividade. Que esse espírito não nos choque, mas que nós possamos ser chocados pelo Espírito Santo de Deus, diante de uma sociedade tão violenta e perversa,
a gente ter paz de espírito. Amém? Agora, irmãos, consciência limpa, sim. Morto, não. Paulo requereu o direito que ele tinha. Epa, eu sou cidadão romano. Muitas vezes, com o olhar equivocado e uma leitura amplamente equivocada da ideia de bater num lado, dar o outro, muitos de nós admitimos posturas extremamente passivas que, em tese, não condiz com a realidade de exemplos bíblicos e de uma fé sensata e de uma consciência limpa diante de Deus. Meu irmão, se você tem direito, é direito seu. Paulo argumenta a favor de um direito que ele tinha. Sou cidadão romano, manso sim, besta não. Nós somos chamados, irmãos, para ser pacificadores, é verdade. Não somos chamados para sermos idiotas. Se nós temos direitos que nos competem, esses direitos precisam ser argumentados. Esse mesmo Paulo, na carta aos Filipenses, nos mostra que em um determinado momento, ele abriu mão do direito que ele tinha como cidadão romano. O contexto fez ele abrir mão, mas nesse momento aqui, na iminência da sua morte, porque ele percebe que vai morrer, ele argumenta do seu direito como cidadão. Sou cidadão romano. E no palco do direito, no palco daquilo que é certo, fazendo certo, do jeito certo, Deus vai abrir as portas para ele, e ele vai pregar o evangelho lá em Roma. Irmãos, não abram mão dos seus direitos, a não ser que seja uma situação totalmente ampla ou totalmente outra, em que você receba do Senhor alguma condição direta de exercer algum tipo de misericórdia ou coisa desse tipo. Mas, meu irmão, nós temos direitos. E precisamos lutar por eles também. Manso, sim. Besta, não. Quarta lição que eu aprendi aqui. Paulo é estratégico. Paulo não vive a vida dele assim, sem motivação, sem missão, sem propósito, perdido, sem saber o que fazer. Não. A missão de Paulo era muito clara na mente dele. E a agenda de Paulo era dirigida por Deus. E mesmo assim ele desenvolve suas estratégias para capitalizar o máximo possível de oportunidade que ele tiver. Ele é estratégico. Ele defende e ataca simultaneamente. Utilizou os conhecimentos que tinha, utilizou os pontos fortes e os pontos fracos da religiosidade judaica, colocou de forma estratégica verdades religiosas contra os próprios religiosos. Isso é estratégia, conhecimento, habilidade. Isso é fruto, irmãos, de quem tem uma vida de intimidade com Deus e vive uma vida de propósito. Agora, me perdoe a franqueza, muitos têm perdido de viver uma vida com propósitos claros e definidos por Deus. Em nome de Jesus, entenda isso. Você só será feliz a partir do momento que você compreender a vontade de Deus para a sua vida. Ponto. Os nossos propósitos não estão em nós mesmos. Os nossos propósitos estão no Senhor.
E a partir do momento que a gente vive para a glória de Deus, aquela filosofia de seca pacotinho, ela pega o beco, deixa a vida me levar. Tem muita gente que vive a vida desse jeito. Não tem alvo, não tem propósito, não tem meta. E a vida é uma sequência só de apagar incêndio. Não se dirige de forma consciente. E uma palavra como essa é muito pertinente. Sabe por quê? Porque todo final de ano, irmãos, muitos de nós, de forma inconsciente, pensamos, próximo ano vou fazer uma dieta, próximo ano vou ler mais a Bíblia, próximo ano vou fazer uma poupança, próximo ano vou pagar as contas assim, assim, assado, que eu estou devendo a fulano, estou devendo a cicrano. Próximo ano vou entrar no curso disso, daquilo. Próximo ano eu vou fazer isso, isso. Faça agora. Olhe para a sua vida, faça um checklist à luz do que você planejou para você no ano passado. Você andou o quê? O que foi que do seu planejamento desse ano você conseguiu executar? Irmãos, os números e os fatos precisam ser encarados como os nossos amigos. A realidade está aí para ser enfrentada. Não fuja da realidade. Ah, pastor, preciso emagrecer. Emagreça. É fácil? Não. É pancada, meu irmão. Não gosto de academia. Quando aumenta a série das pernas, a gente sai troncha com as pernas. Mas em nome de Jesus, está me surtindo efeito. Estou dormindo melhor. Estou tendo mais qualidade de vida. Ah, pastor, eu queria engordar. Engorde. Você quer engordar? Engorde. Bota a meta, engorde tantos quilos por mês. Ah, pastor, eu queria estudar. Estude. Mas, irmãos, muitos de nós planejamos coisas de melhoria para nós e não executamos simplesmente porque nós não nos comprometemos. E quando chega no final do ano, isso vem contra nós e nos envergonha. Quantos de nós já não fez assim diante do Senhor? Não, Senhor, no próximo ano eu vou ler mais a Bíblia. Tu lês quanto da Bíblia esse ano? Quantos de nós no ano passado disse, não, eu vou ter mais intimidade com Deus, numa vida de oração, vou buscar mais o Senhor. Irmãos, começar é fácil, eu quero ver manter. Precisamos do Senhor, irmãos. Se não for o Senhor na nossa vida, as nossas estratégias, elas vão todas por água abaixo. Porque é Deus quem executa. Aí você olha para mim e diz assim, pastor, tudo o que o senhor planeja, você consegue cumprir? Não consigo não, irmãos. O mês de novembro para mim é um mês muito seleto. Porque no mês de novembro, eu já tenho a agenda do próximo ano, já faço a análise do próximo ano, eu pego as informações importantes da agenda velha e começo a passar para a agenda nova. A partir do momento que eu vou passando as informações, eu vou fazendo uma revisão de como foi a minha vida naquele ano, se eu fui produtivo ou não fui produtivo, e onde é que eu posso melhorar. Se a gente não fizer uma análise da nossa vida, se nós não refletirmos sobre a nossa vida, com o sentido de buscar uma melhoria, irmão, não tem estratégia que dê jeito, a gente não vai chegar a lugar algum. É necessário que você seja melhor amanhã do que o que você foi hoje. É necessário que depois de amanhã você seja melhor do que você vai ser amanhã. Que haja desempenho, crescimento, melhoria e estratégia vindas do Senhor para nossas vidas. Amém?
última coisa que aqui a gente fecha, pedindo a ajuda do Senhor para nós. Paulo é visitado por Jesus, que concede ânimo a ele. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Nessa palavra de bênção que Jesus deu a Paulo, nós conseguimos aprender 3 coisas. Primeiro, que Deus estava acompanhando a vida de Paulo. E como Ele acompanha a vida de Paulo, irmãos, Ele tem acompanhado a nossa também. Deus não está passivo diante dos sofrimentos. Deus acompanhava Paulo. E Deus nos acompanha. Você que tem sofrido por alguma razão, entenda, esse sofrimento não é para sempre. Ele vai ter um fim, debaixo da vontade do Senhor. Terceira coisa que a gente aprende: Deus é o Deus que encoraja. No momento mais difícil de abatimento e de desânimo, Jesus chega para Paulo dizendo: coragem. Esse encorajamento não veio dos homens, veio de Deus. Não brotou da terra, brotou dos céus. Não veio das circunstâncias, veio diretamente do Deus vivo. Terceira coisa que a gente aprende no versículo 11, da palavra de Jesus para Paulo: nosso Deus é o Deus que comissiona, que nos dá uma missão. O destino de Paulo não está nas mãos da igreja primitiva. O destino de Paulo não está nas mãos dos judeus. O destino de Paulo não está nas mãos dos romanos. O destino de Paulo está nas mãos de Deus. E do mesmo jeito que o destino de Paulo estava nas mãos de Deus, e ele executou a sua missão e a vontade do Senhor até a morte. Se você tem colocado a sua vida diante do Senhor, entenda. E se Deus tem te dado uma missão, você pode correr, pode ir para onde for. Enquanto o fôlego de vida estiver em você, essa missão ela vai ser cumprida, porque foi Deus quem determinou. E ponto. Nenhuma força terrena poderia colocar um ponto final no ministério de Paulo, antes que o propósito de Deus fosse cumprido, porque Deus o havia comissionado. É da vontade de Deus que Paulo vá a Roma e testemunhe, com a mesma ousadia que ele estava testemunhando em Jerusalém. Ninguém pode deter Paulo. Essa comissão veio dos céus, veio diretamente do Senhor para a vida dele. E eu gostaria, irmãos, de interceder de uma forma muito específica. Estou descendo. Como eu falei, irmãos, muitos de nós fazemos planos. Alguns até, me parece que mais da vontade do nosso próprio ser do que algum tipo de consonância com a vontade de Deus. Mas eu gostaria de que você fizesse uma reflexão de como foi sua vida nesse ano de 2023. Eu quero agradecer, irmãos, porque do jeito que eu faço os meus planejamentos, eu planejei chegar no Japão, mas eu cheguei ali em Guarabira. Glória! Eu saí do lugar. Houveram coisas na minha vida esse ano
que diante de muito aperto, de problema, de coisa, mas foi resolvido. Eu olho para a vida dessa igreja, irmãos, quantas coisas foram feitas esse ano? Quantas coisas. Irmãos, como foi bonito o aniversário. Foi fantástico, foi lindo, representativo. Foi luta? Foi, mas foi honroso. Recentemente, irmãos, os cursilhos, que bênção. Uma compra de uma casa que abençoa diretamente irmãos em recuperação e que vai ser mais e muito mais produtivo. Portas que Deus tem aberto, que eu olho assim e digo, é o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para aquilo que deu errado, nos esquecemos do que deu certo. Nos esquecemos dos livramentos. Nos esquecemos das bênçãos. Houveram bênçãos, sim. Teve coisa que precisa melhorar, mas teve muita coisa que foi realizada. Eu particularmente entendo, irmãos, que nós precisamos orar agradecendo a Deus. Por bênção cada coisa que aconteceu. E essa é a minha primeira oração, juntamente com os irmãos. Gostaria que você olhasse para a sua vida e verificasse naquilo que você fez esse ano. Houve alguma coisa que agora você olha e diz assim, isso aqui foi bênção de Deus na minha vida esse ano. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse ano, não estou dizendo essa semana hoje, mas esse ano, algo que Deus concedeu, uma liberdade, qualquer coisa que tenha sido, que você entende que foi algo grande que aconteceu diante do Senhor. Eu vou começar dizendo logo o meu. Louvado seja o nome do Senhor. Estou encerrando o ano com as contas pagas. Eu não sei para você, para mim isso é muito importante. A quantidade de notícia ruim que eu escutei no final do ano passado, eu não pensava em estar de cabeça erguida, economicamente produtivo, eu não pensava nisso não, irmãos, me perdoe. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Estou encerrando o ano com as minhas contas pagas. Você não sabe a alegria que está no meu coração disso. Você tem uma bênção aí que você reconhece assim, Deus, muito obrigado. Eu gostaria de desafiar, no lugar onde você está, a ficar em pé e a fazer uma oração de gratidão ao Senhor por isso. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Não olhe para o lado, não sofra pressão, não. É algo que você sente no seu coração mesmo. Um coração grato de que houve, nesse ano, algo que o Senhor interviu, que você viu assim, Deus entrou com graça. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós vamos orar agradecendo. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós colocamos diante das tuas mãos cada motivo de oração desse aqui, que os irmãos levantam de forma simbólica, cada motivo de gratidão que eles representam. São muitos motivos, desde coisas que foram planejadas, que foram executadas esse ano, livramentos, questões de saúde, causas na justiça. Senhor, são causas as mais diversas. No meu caso, Senhor, eu te agradeço por encerrar o ano com as contas pagas. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor sabe quanto para mim isso é importante. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas finanças. Quero te agradecer, Senhor, sobretudo pelos livramentos que o Senhor tem dado. Quero te agradecer, Senhor, por tão grande salvação. Quantos e quantos tiveram o seu encontro com o Senhor Jesus esse ano? Um ano em que eles vão estar comemorando
um ano novo como crente em Cristo Jesus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Rendemos graças a Ti. E nós queremos de todo o nosso coração glorificar o Teu nome. Gratidão a Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Irmãos, eu gostaria de desafiar você a dar um glória a Deus assim, de coração. Isso não é coisa de pentecostal não, irmãos, é coisa de crente. Gostaria que você desse assim comigo assim, eu vou dar uns 10. Mas desse um glória a Deus assim de coração, sabe? Gratidão, sabe? A gente está de cabeça erguida, irmão, glória a Deus. A igreja fez 100 anos, irmão, glória a Deus. Há perspectiva para nós, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Aleluia. Agora, irmãos, vem um momento da gente interceder. Da forma de como esse culto começou. Esse culto começou como sendo o culto das causas impossíveis. O pastor bem lembrou nesses dias aqui. Nós temos aqui 4 pastores. Tem mais pastores? Tem. Aquele irmão que tem uma causa que está travada, causa dita impossível mesmo, e você quer colocar diante do Senhor e colocar diante de Deus para que o Senhor dê uma resposta, gostaria de pedir que você viesse à frente para interceder. Agora é causa impossível, coisa grande, causa impossível. Só Deus é quem pode fazer a diferença. Gostaria de pedir aos pastores que, pastor Tomás, assim, juntamente com os irmãos, a gente poder interceder. Vim aqui para frente. Nino, Humberto. Tem mais algum pastor que eu não estou enxergando? Irmão, eu sou míope. Eu não vejo. Se tiver, venha para cá para a gente interceder. Causa impossível mesmo. Venha aqui para frente, para a gente colocar diante do Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos levantar um clamor mesmo. Aquele que tem condições de ajoelhar, se você está aí e não tem condições, não tem problema. Não tem problema. E se quiser subir aqui para frente, junto da gente, pode subir. Quem estiver aí, que estiver apertadinho, quiser subir para cá, venha. A igreja que ficou aí vai impor as mãos, vai interceder. Esses irmãos estão aqui em testemunho, dizendo, sabe o que, irmãos? Existe um problema que eu não vejo solução humana. Existe algo que precisa ser resolvido, que eu não tenho perspectiva nenhuma de que seja resolvido do jeito que eu entendo que seja. Só Deus é quem pode fazer diferença nessa causa. É o que esses irmãos aqui representam nesse momento. E você que está aí, vai fazer Gálatas. Levai, pois, as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E estender as mãos e interceder por esse irmão, juntamente com nós aqui, os pastores. Colocando diante do Senhor essa causa. Com fé, com convicção. E quando for no próximo ano, nesse limiar, novembro, dezembro, a gente vai estar vendo aqui testemunho de que o Senhor resolveu essas causas. Amém? Amém? Estenda suas mãos, Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós clamamos a Ti, te pedindo, Senhor, que o Senhor nos revista com a Tua armadura. Pai eterno e santo, coloque em nós o cinto da verdade, a couraça da justiça, capacete da salvação, calça os nossos pés no evangelho da paz, coloca a coroa, Senhor, da salvação, escudo da fé, reforça a espada do Espírito, toda a armadura. Pai eterno e santo, nesse momento,
nós nos unimos com cada um desses irmãos que aqui representam causas impossíveis. Eles estão dizendo que não enxergam condição humana, que só o Senhor é quem pode resolver esses problemas. Meu Deus, meu Pai, essas causas aqui, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, colocamos nas mãos do Senhor, e nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, entra com provisão em cada causa. Pai eterno e santo, os ataques do inimigo que tem sido contra eles e contra a família de cada um deles, que caia por terra em nome de Jesus. A igreja diga amém. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, espíritos de enfermidade caiam por terra. Senhor, toda sorte de melancolia de alma, meu Deus, meu Pai, caia por terra no nome de Jesus. Senhor, muitas vezes a questão da saúde, nesse momento, Pai, clamamos pela nossa irmã Silva, meu Deus, meu Pai, clamamos por Serjão, e juntamente com eles, por aqueles irmãos que estão se recuperando de doenças pesadas. Meu Deus, meu Pai, colocamos nas tuas mãos e clamamos, Deus, no nome de Jesus. Aqui também tem causas financeiras. Meu Deus, meu Pai, abre as portas e que eles possam fazer o certo do jeito certo. Senhor, processos que estão travados na justiça, que sejam destravados, pois Tu és um Deus de justiça. A nossa justiça está no Senhor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, Senhor, em nome de Jesus, todas essas causas aqui representadas, colocamos nas Tuas mãos e entregamos, confiamos no nosso coração, que o Senhor entrará com provisão. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos, poder sentar, está entregue. Aleluia, glória a Deus, obrigado. Pastor Tomás. Pronto, irmãos. Nós vamos encerrar esse culto. Que o Senhor derrame do seu Espírito sobre nossas vidas. Clamo que o Senhor nos dê domínio próprio para enfrentar a vida com graça e com sabedoria. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse momento. Pai, nós queremos ver a Tua graça na vida dos irmãos. Senhor, concede a eles misericórdia, sabedoria para tomar as decisões. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Gente, Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma noite restauradora. E amanhã, quando vocês se acordarem, as misericórdias do Senhor se renovarem sobre suas vidas, que as forças de vocês estejam renovadas também. Graça e paz, gente. Deus abençoe em nome de Jesus.